fazer análise de maciez da carne, nós temos um equipamento que se chama texturômetro, tá? É esse nome complicado mesmo. Esse texturômetro, ele avalia a maciez da carne, ou seja, né, o que é esta maciez? É o quanto de força será necessário que os dentes, né, do ser humano, que força que ele vai precisar imprimir naquela carne para conseguir romper as fibras musculares, para conseguir mastigar aquela carne, né, e sentir então todas as características então de maciez, de sabor e de suculência, ok? Dessa forma, né, através, então, desse equipamento, nós temos diferentes maneiras de se realizar análises de maciez. Então, nós temos vários, nesse equipamento, né, nós temos várias probes, que são várias ponteirinhas que você coloca no equipamento, você vai programar ele, né, através de um software, de um computador, e ele vai fazer, então, através todo automatizado ali, através do que você programar, né, e ele vai aquela probezinha, ela vai encostar, chegar até a carne, tá? Aí depende da análise que você está fazendo. Por exemplo, nós temos uma espécie de uma lâmina que é como se fosse uma guilhotinazinha, que ela tem um Vzinho na ponta. E para fazer essa análise, a gente prepara a carne na forma de um charutinho. E essa lâmina, ela vai usar uma força, né, e vai romper essa carne. Então aqui eu tenho uma análise de quanto de força foi necessário para romper a fibra muscular, que vai estar diretamente relacionada à maciez da carne. Quanto maior for a força necessária, menos macia a carne é. Tá? Então a gente faz essas análises e essas comparações com relação ao valor que foi lido, né, a partir dessa análise, então, desse equipamento, do texturômetro. Aí nós temos outras probes que são utilizadas, que, por exemplo, nós temos uma que é uma espécie de um cilindro, tá? Um cilindro de inox, e esse cilindro também, ele chega até a carne, ele comprime a carne, ele volta e ele comprime a carne novamente, tá? Ele faz esse movimento 2 vezes. Por quê? Essa análise, ela é relacionada, né, ao perfil de mastigabilidade dessa carne. Então, aqui ela vai dar algumas informações como coesividade, qual que é a relação que aquela carne vai ter, né, quando ela for mastigada por todos os dentes, né, do ser humano. Então, ele simula, né, de certa forma, a mastigação dessa carne no momento do consumo, né? Então, ele nos dá essas informações, se a carne ela vai grudar tipo, no céu da boca, né? Que nem aquela hóstia lá, às vezes que tu, que tu vai comer e ela fica grudada no céu da boca ou não, né? Então, ela vai fazer essa análise, né? Um perfil de como que a carne vai se comportar. E para isso, então, a gente tem esse equipamento, né? Que é muito utilizado nas pesquisas. Ele, de certa forma, assim, se nós pensarmos, né? Ele não é um equipamento que é viável para frigoríficos, tá? Isso não. Ele é um equipamento utilizado em centros de pesquisa, em faculdades, né? Tanto para o profissional aprender sobre essa análise. E ele não é um equipamento de exclusividade para a carne, tá? Ele é um equipamento que pode ser utilizado para diferentes alimentos, até alimentos líquidos, pastosos, né? Frutas, diversos alimentos. Claro que para cada alimento nós vamos ter essas probes, né, essas laminazinhas diferentes, que eu citei aqui para vocês 2 exemplos, então, que são utilizados para as carnes, né. Então, quando eu trabalhei lá no meu estágio na Embrapa, que eu fiquei cerca de 2 anos lá, nós fazíamos muito análise de maciez, né, utilizando esse equipamento. Então era uma análise de prática, era realizada em todas as pesquisas, né, para que a gente pudesse identificar realmente se alguma mudança que foi feita na alimentação daquele animal, né, se aquilo interferia na maciez. Aí, né, pessoal, essa é uma forma de nós verificarmos a maciez da carne. Uma análise, né, que é uma análise objetiva, que eu utilizo um equipamento e ele me dá um valor correto, né, um valor mais preciso sobre a maciez. Agora, nós temos outras formas também de avaliar, que vai ser através, né, da análise sensorial. Hã, porém, né, a análise sensorial ela é uma análise, então, considerada subjetiva.
tá? Essa análise subjetiva é justamente porque ela depende, então, do que cada consumidor vai ter para ele como sendo uma carne macia ou não. Mas, né, análises de sensoriais, né, em laboratórios, por equipes treinadas ou ainda, né, por pessoas aleatórias, elas também são bem importantes porque elas retratam exatamente a realidade que o consumidor tem, né, de percepção frente à maciez da carne. E só para complementar aqui, né, que essa análise sensorial também a gente tem diversos testes que podem ser feitos, e estes testes, né, eles podem também identificar as mais variáveis interpretações sobre a qualidade da carne. Eu posso identificar sobre questionar o consumidor, né, sobre a maciez, sobre a cor, sobre o odor, sobre o aspecto geral, sobre sabores, né? Então a gente tem vários testes que podem ser utilizados que também vão auxiliar nesse processo então de análise da maciez da carne.